Olá, seja muito bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje. Tenho certeza que você já ficou até mais feliz, não é? Se o seu dia não correu muito bem, agora vai ficar melhor, porque o seu programa favorito já começou. Então, exorto você, aproveita que acabamos de começar e se tem algum pedido de oração, se precisa de alguma ajuda, envie para nós. Temos aí em rodapé os nossos números, número do SOS, mais 351 21 190 8990, e temos também o número do WhatsApp, caso você que nos acompanha esteja fora de Portugal, então envie uma mensagem de texto ou até uma ligação via WhatsApp, mais 351 912 895 800. Daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que não só irá orar por todos os pedidos de oração, como também irá ensinar a palavra de Deus. Você que nos acompanha sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Já procurou Deus em muitos caminhos, mas ainda não encontrou? Sente um vazio no seu coração? Gostaria de sentir uma alegria verdadeira? Gostaria de sentir no seu coração um amor verdadeiro? Então continue conosco, porque este programa é feito especialmente para você que nos acompanha. Então relembro que através também dos mesmos contatos vocês podem enviar o seu testemunho contando algo de bom que Deus fez na sua vida. Quem sabe encontrar uma Igreja Maná mais próxima de você também. A nossa equipe maravilhosa estão, assim, todos prontos para te receber, para falar com você e te ajudar da melhor forma possível. Agora, então, convido a você que nos acompanha a parar tudo o que você está fazendo e a prestar muita atenção no que o apóstolo Jorge Tadeu tem a nos dizer no programa de hoje. Muito bem, hoje vamos falar mais uma vez sobre olhe para Jesus e não para problemas. Olhe para Jesus, e ouça bem, e não para despesas. Não olhe para despesas. Olhe para Jesus. Então, mas eu não vou pagar as despesas? Vai. Mas o que eu quero ensinar é o seguinte. Você está num buraco financeiro, o custo de vida está a subir e as receitas não estão. As receitas até diminuíram ou desapareceram, mas as despesas continuam lá, não é? Você fez um investimento, está a pagar uma casa? Todos os meses bate aquela renda, não é? Comprou um carro em leasing ou empréstimo? Todos os meses está lá essa despesa. E a receita? Não existe? Então, você está num problema. Quais são as possíveis atitudes de uma pessoa perante essa situação que é global? Está em toda a parte do mundo com a Covid-19. Primeira atitude possível é a pessoa só pensa nas contas por pagar, nos problemas, não consegue parar de pensar nisso, de falar nisso. O que é que vai acontecer a uma pessoa dessas? Vai afundar-se. Segunda atitude possível, decide cortar despesas. Faz muito bem. Cortar ao máximo. Mas, por mais que você tente equilibrar as contas, se calhar não vai dar certo. Porque se as receitas não estão lá, não há equilíbrio possível. E, se você nem sequer tiver receitas, qualquer dia o dinheiro acaba e nada ficou resolvido.
Isto é a história de muita gente nos dias de hoje. Há outra atitude, que é pessoas mergulham numa depressão e pensam, não tenho futuro, não tenho esperança. Qualquer uma destas atitudes não resolve absolutamente nada. E ignorar o problema, fazer de conta que não existe, é como a avestruz, põe a cabeça debaixo da terra e pensa que isso vai passar. Não passa. As despesas continuam lá. E o problema é, não há receitas. Mas sabe uma coisa? Se você não fizer nada, o problema cada vez fica pior. Até que atinge uma situação desesperante, o limite. E você não quer chegar a esse limite. Quer estar na rua, como a gente conhece mães jovens solteiras, com bebés, sem dinheiro para dar leite. Se não fosse as caridades que felizmente vai havendo, nós também participamos muito nisso, o que é que acontecia? Agora a pergunta que se põe é, mas há alguma solução? Felizmente que há. Há Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é a solução? Jesus. É que sabe, você que está assim, e muitos outros tantos, acreditaram no sistema do mundo. Acreditaram nas palavras que os políticos falam, os comentadores políticos, da televisão, da rádio, das promessas, mil e uma coisas, mas o facto é que estamos cada vez pior. Então é hora de mudar em quem vamos confiar. Porque há uma pessoa, que é Jesus, essa nunca falha. O que ela promete, sempre cumpre. Deus não é mentiroso. Deus não é homem para mentir. Deus, aliás, é o Criador. Criador dos céus e da terra. E Deus nos ama. Apesar da gente ter feito uma traição a Deus, nossos pais, e hoje continua muita gente de costas voltadas para Deus, mesmo assim, Deus tem o amor que é impressionante. Nos ama. Agora, não confunda o amor de Deus com ideias falsas do amor de Deus, que muita gente pensa, como Deus é amor, eu faço o que quero e Ele é como que meu empregado e está aqui para fazer o que eu quero, à minha maneira, na data e hora que eu quero. Isso não existe. O amor de Deus não é nada disso. O amor de Deus é que Ele criou um sistema que nos ensina como vencer. O amor de Deus é que nós fomos visitados pelo Salvador, o Messias. E todo aquele que se volta para o Messias, Redentor, que trouxe um resgate, um plano de vitória, tirar-nos de um buraco, colocar aqui em cima, todo aquele que se voltar para Jesus, esse é que vai vencer. E sabe, muita gente pensa que isto vai ficar melhor. E já andamos nesse pensamento há mais de 20, 30 anos que eu digo isso. E digo-lhe a verdade porque vem na Bíblia. Foi Jesus que disse, não vai nada ficar melhor. Cada vez vai ficar pior. Está no Apocalipse e está nos Evangelhos. Cada vez vai ficar pior. Não escusa de estar a orar por paz, porque não vai haver paz. Jesus disse, eu não vim trazer paz. Vim trazer dissensão entre quem anda com Deus e quem não anda com Deus. Quem anda com Deus, esse tem proteção. Esse está debaixo de uma sombrinha gigante de Deus. Esse não só tem proteção de Deus, mas também tem bênçãos que vão atrás da pessoa até o alcançar. Quem não tem isso, tem o quê? O que você está a ver. Cada vez há mais desastres ecológicos. Cada vez há mais tufões. Cada vez há mais inundações. Pessoas que nunca calcularam que houvesse um incêndio, ou que houvesse uma inundação, ou que houvesse um furacão.
ficam milhares, milhões de pessoas sem casa. E daí vai um montão de problemas. Está a ficar pior, está no Apocalipse. Então, a solução é, volte para Deus. Claro que você tem que olhar para as despesas no sentido de cortá-las. De tentar equilibrar as contas. Mas espera, às vezes, muitas vezes, nos dias de hoje, há muitas pessoas que já não há equilíbrio possível. Então, é mesmo hora de se voltar para Deus. É mesmo hora de olhar para Jesus. Porque só dele pode vir o socorro. Ele é o Deus verdadeiro, que abriu o mar vermelho. Quando o faraó intentava levar de volta para o cativeiro, para a escravatura, o povo de Deus, Deus abriu um caminho. O povo ia a pé, devagar, mulheres e crianças, e o exército vinha com espadas, cavalos, não os alcançava. Porquê? Porque Deus punha luz para o povo de Deus ver o caminho para a frente, trevas para trás. Por isso eles não conseguiam andar, partiam-se as carroças, etc. E Deus é o mesmo hoje como antigamente. Quem se voltar para Deus vai ver uma vida transformada. Buscai primeiro o reino de Deus. Põe Deus em primeiro lugar. Anda com Deus. Vai à igreja. Procura a igreja mais perto de ti e não visites a igreja. Ser membro, começa a frequentar regularmente, sempre, para honrar a Deus. Aprenderes as coisas de Deus. Porque ignorar o problema não vai passar o problema. Está a ver? Há assim um ditado, alguns, que diz qualquer coisa assim, que a pessoa muitas vezes bebe para esquecer. Só que ele bebe, esquece, quando ela acorda depois da ressaca, não está tudo melhor, nem igual, está tudo pior. Volte-se para Deus. Então, qual é a solução? É essa. É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olhar para Jesus é eu saber o que é que Jesus diz. O que é que Jesus manda-nos fazer? Porque Jesus não precisa de si nem de mim para nada. Quando Ele nos manda fazer coisas, não é porque Ele precisa. É para nosso próprio benefício. Está a ver? É por causa do amor de Deus. Agora, não se esqueça o que eu disse. Deus não vai mudar. Ele não muda. Ele não muda. Nunca vai mudar. Sabe quem tem que mudar? Eu e você. Então, o primeiro passo para a solução é... Olha bem, o primeiro passo para a solução, para a sua vitória, é tire os olhos da sua capacidade pessoal. Daquilo que você acha que é capaz. Da sua força natural. Dos seus pensamentos, da sua capacidade. Tire os olhos daí. Porque você não é Deus e está a ver que não está a conseguir. Tire também os olhos das promessas falsas. Cada vez a Europa está mais enterrada. Tanto mal falam do Rússia e da China e da Turquia. E, curiosamente, eles é que estão a vencer. Olha que há coisas engraçadas. Aqui ouve-se falar dos terroristas, movimentos terroristas. Quando você vai ver quem são os movimentos terroristas, são movimentos de um certo país que se opõem à Europa e à América invadirem esse país para ficar com o petróleo e com o minério. Eles são terroristas porque não nos querem deixar roubar o que é deles. Olha que essa é boa, não é? Ela é que é o terrorista. Mas quem é que andou a matar milhões e continua a matar milhões? No Iraque, no Afeganistão, em pleno dia 2 em África. Está a ver? Tira os olhos dessas pessoas que falam isso. Põe os olhos, mas é em Jesus. E, ainda falando de tirar os olhos, não olhe para o problema. O que é que adianta estar sempre a olhar para o problema,
falar do problema, falar aos amigos dos problemas. Ponha os olhos na capacidade de Deus, no poder de Deus. Porque Ele não tem limites. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é Deus. Portanto, no primeiro passo, para a sua solução, para a sua vitória, tire os olhos da sua capacidade pessoal. Tire os olhos das falsas promessas de tanta gente que anda para aí a prometer coisas e governantes. E ponha os olhos em Jesus, no poder de Jesus. Diz Coríntios, não atentando para as coisas que se veem, quando estão mal, mas para as coisas que não se veem. Quais coisas que ainda não se vê? As promessas. Aquilo que vai ficar tudo bem depois que Deus entra na sua vida. Andemos pela fé, pela palavra de Deus e não pelas vistas, pelo que sentimos e vemos. Fé é no meio de uma adversidade, não olhar para o problema. Você diz, então, mas vou fazer de conta que o problema não existe? Não, o problema existe. O que eu vou é resolver o problema. Paro de olhar para baixo, para o problema, passo a olhar para cima, para a solução. Passo a olhar para a solução. Aí, passo a olhar para a solução. Ponto 2. Pare de falar o problema. É uma tendência humana, todos nós, quando temos um problema, começamos a queixar, a dizer, coitadinho de mim, oh, maldade que me aconteceu, o mal que me fizeram, a crise está lá fora. Mas sabe uma coisa? Ouça esse segredo de Deus. As suas palavras são sementes. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Se você falar do problema, você está a semear problemas. Não adianta você dizer que isso não tem lógica, que não sei se acredito. É assim. É a lei de Deus. A sua língua fala. O quê? Coisas más ou boas, positivas ou negativas. Então, pare de falar do problema. Não lhe adianta nada falar do problema. Se você falar do problema, o problema resolve-se? Não. Vai ficar pior. Você está a semear aquilo que você não quer colher. Vai colher ainda mais problema. Ponto 3. Para ter solução, para ter vitória. Use essa lei universal de semear e colher para falar, sim, palavras de vida. Fale palavras de vida. Jesus dizia em Marcos 4:26, tudo nos céus e na terra, hoje, ontem e para sempre. Tudo funciona de acordo com uma lei cardinal, principal de Deus. O próprio Deus funciona com esta lei, que é a lei de semear para colher. O que você semear, é isso que vai colher. Semear lixo, ervas daninhas, problemas, doenças, crise económica, etc. É isso que você vai colher. Você fala de Covid-19, de doenças, fala, vai colher. Boa medida, recalcada, sacudida, as suas palavras são sementes. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte ou a vida, você é que escolhe, morte ou vida, está no poder da tua língua. Tu podes falar coisas positivas ou negativas. Deus ensinou Josué esse grande segredo. Josué foi o substituto de Moisés. Então, claro, o homem estava aflito. Como é que eu vou fazer? Eu nunca liderei ninguém. Aqui o Moisés é que era o grande chefe. Era amigo pessoal de Deus. Deus era amigo pessoal de Moisés. Eu só acompanho e ajudo. Então Deus apareceu a Josué. E Deus disse, eu também vou ser contigo. Eu também vou ser contigo. Ser forte, ser corajoso, porque eu estou do teu lado também.
Depois disse-lhe assim: Josué, não se aparte da tua boca, o livro desta lei. Quer dizer o quê? Não fales da tua vida o que tu vês, o que tu sentes. Não fales da tua boca, com a tua boca, da crise que está para aí. Fala antes o mesmo que Deus fala no livro, na Bíblia. Fala de ti, fala da economia, fala da saúde, fala da família. É isso que tu tens de falar. Por isso nós na Igreja Maná gostamos de dizer muitas vezes assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ao fim e ao cabo, Deus é que sabe. Não se aparta da minha boca o livro desta lei. Então, diante de um problema, de uma crise, de uma doença terrível, o pior que podemos fazer é continuar a falar do problema. Então o que é que eu vou falar? Semear, falar. O mesmo Deus diz. E eu tenho vários livros, por acaso eu acho que não tenho aqui à mão, mas um que diz PDC, Preparação Diária do Cristão. E nesse livro tem muitos versículos bíblicos. Acho que ali uma das nossas colaboradoras já me vai dar o livro, só para você ver a capa. Ah, está aí mesmo. Ok. Obrigado. Este é um livro que está disponível em qualquer igreja Maná, no formato digital ou de papel, e está na Curiacos Editora. Vamos lá pôr aí assim, se faz favor. É curiacos-editora.com, se eu não estou erro. Exato. curiacos-editora.com. Então, todos os livros, música, cinema, coisas para crianças, etc. Nesse livro, Preparação Diária do Cristão, ou PDC, eu tenho muitos temas com versículos bíblicos para que a pessoa possa ler e de forma rápida saber quais são as promessas de Deus. Então, eu pus aqui nas minhas notas e vou mencionar. Porque eu, para olhar para Jesus, eu tenho que olhar para os versículos bíblicos. Não é? São as fotos de Jesus. E diz Filipenses 4,19: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Até peço aqui ao time Curiacos para repetir, porque eu posso falar de uma maneira personalificada. Quer ver? Digam assim todos comigo. O meu Deus, Ele é Deus. E Ele suprirá sempre todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas dele e não de acordo com as minhas capacidades. O que é que eu estou a falar? Estou a fazer, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Estou a falar acerca de finanças, o mesmo Deus fala. Diz, por exemplo, 2 Coríntios 8,9: já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Nós podemos dizer assim, podem-me repetir também: Jesus Cristo se fez pobre para que eu, em substituição, fosse rico, para que pela sua pobreza eu prosperasse. Está a ver? Demos, por exemplo, 2 Coríntios 9,6. Diz o quê? Diz: o que semeia pouco, pouco se fará. O que semeia abundância, abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, eu posso dizer: eu semeio muito, por isso colho muito. É a lei de semear para colher. Está a ver? Então eu estou a falar o mesmo que Deus fala de mim, mas também estou a olhar para Jesus, que diz que se eu semear, vou colher. Gálatas 3. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por mim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que sou eu. Então, nós podemos dizer, digam lá comigo: Cristo me resgatou de toda a sorte de maldições, para que as bênçãos de Abraão chegassem até mim. A ver? Eu estou a falar, o mesmo Deus fala de mim. Estou a falar como vencer na vida
seja na área financeira, seja em que área for. Então, quais são as bênçãos de Abraão? Estão descritas em Deuteronômio 28. Eu já vou falar de forma pessoal. Digam todos comigo. Porque eu dou ouvidos à voz do Senhor meu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então Deus me exaltará sobre todas as nações da terra. Exaltará quer dizer pôr por cima, acima do resto das coisas que me possam roubar, possam inundar, estragar. É isso. E agora digam comigo, e todas estas bênçãos estão a vir sobre mim e me estão a alcançar, porque eu dou ouvidos à voz do Senhor meu Deus. O que é que está a acontecer aqui? Eu estou a falar, o meu Deus fala. Então, diante de um problema, diante de uma crise, seja de que ordem for, eu tenho que mudar a minha língua. Não há hipótese, porque há mesmo poder nas nossas palavras. Está a ver? Diz, por exemplo, ainda em Deuteronômio 28, o Senhor mandará a cabeça esteja contigo nos teus celeiros e tudo onde puseres as mãos. Então eu posso dizer, o Senhor me abençoa, está comigo nos meus celeiros, nas minhas contas bancárias, nas minhas finanças, e em tudo não ponho as mãos. O Senhor me pôs por cabeça e não por cauda. Estou por cima e não por baixo. Depois Deus diz também em Malaquias 3, para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor, pois prova-me, diz Deus, a ver se eu não te vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre ti uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Então é isso que eu tenho que falar. Está a ver? E diz também, honra ao Senhor com a tua fazenda, com os primeiros frutos da tua renda, antes de gastar o dinheiro e honrares a renda, o compromisso da renda de casa, ou seja o que for, honra o compromisso com Deus, com os dízimos. Dá e ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. Ou seja, veja muita coisa para a gente poder olhar para Jesus. Agora, mesmo em tempo de fome, mesmo em tempo de crise, qual é a solução? É semear finanças para poder ter um milagre financeiro. É isso. Havia uma viúva lá em Sarepta. Você, se quiser estudar em casa, pode ver 1 Reis 17. A mulher sabia, vou morrer à fome. Havia uma crise ali naquela área toda, as sementes não produziam. Então, ela só tinha um bocado de farinha, um bocado de azeite, ia fazer o último pão e ia comer. E Deus sabe tudo. Deus sabe da sua vida. O que é que Deus fez? Fez com que o profeta fosse lá à casa da senhora. Deus disse ao profeta, olha, vai lá, a Sarepta está lá uma viúva, ela te vai alimentar. E se calhar o profeta pensou, bem, vai-me dar um bacalhau assado, uma boa sopa. Mas não. Deus mandou ele, profeta, ir à casa da viúva que ia morrer à fome para Deus provocar um milagre. Quando chegou lá, ficou a saber que afinal a senhora não tinha comida, não tinha quase nada, e Deus mandou ele falar assim, olha, faz assim, faz lá o pão primeiro, mas dá-me primeiro para mim, para eu comer. Olha o homem mau, então é isso que se faz. É. Ele estava a obrigar a viúva a semear primeiro antes dela comer. E ele até disse, olha, faz isso porque Deus trata a dizer que depois vai sempre aparecer farinha e azeite na tua panela. E ela acreditou, sim. E Deus fez. E sabe o que aconteceu? Ela não morreu e sempre teve pão todos os dias, até que acabou aquela crise, não sei quanto tempo é que demorou. Isso é o que Deus quer fazer na sua vida. E, portanto, o que é que você precisa fazer? Semear em tempo de fome. Mesmo em tempo de fome, você tem que pegar numa semente e pôr na mão de Deus. Porque é a lei de semear para colher. Então, Deus multiplica, boa medida, recalcada e sacudida, o liberta. Quando a pessoa está nesta aflição, Deus nunca chega atrasado. A colheita não veio de forma normal, nem em tempo normal. É rápido, porque Deus é seu amigo. Portanto,
Se já honra a Deus com dízimos e ofertas, continuo. Se ainda não faz isso e está a ver bem, eu preciso de mudar, preciso de olhar para Jesus, preciso de usar o sistema de Deus, então vai à igreja Maná mais perto de si e começa a andar com Deus. Se não mora perto de uma igreja, mas quer pôr esta lei em funcionamento para se livrar dessa crise financeira, veja como é que você pode participar desta lei agora mesmo, enquanto o time canta um hino. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Vira os olhos dos problemas, olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas. Agora só bem, eu vou orar para que você seja uma pessoa que fique liberta dessas dívidas, que comece a prosperar, porque essa é a vontade de Deus para si. E por isso, baixa a sua cabeça que eu vou orar agora mesmo. Senhor Jesus, graças te dou porque és um Deus fiel. E eu acredito que todos os indiretos estão como que a olhar para ti, não para os problemas e dívidas, etc. E que decidiram também praticar, pôr em prática as tuas leis, porque tu não mudas. E por isso eu decreto que a tua palavra, que é verdadeira, vai funcionar na vida de todos, e todos ficarão não só libertos, mas por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Amém e amém. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. E olha para Jesus. Deus é um Deus de milagres. E esta música que nós vamos ouvir daqui a bocado diz: segura na mão de Deus e vai. Ande com Deus. Se você é uma pessoa que escreveu, tanta gente escreveu, pedir ajuda, contar os seus problemas, estenda a sua mão sobre mim agora mesmo. Porque eu vou orar a oração da fé. E você, se puder, coloque a mão no ecrã para tipificar que eu estou a impor as mãos, como a Bíblia diz. E faça esta oração comigo, agora mesmo. Diga: Senhor Jesus, eu acredito, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor Jesus, eu faço a oração da fé e acredito que receba agora a minha cura. Receba agora a resolução do meu problema. Receba agora o meu milagre, a resposta à minha oração. Amém e amém. Agora ouça. A partir de agora, você tem que acreditar que Deus ouviu e que a semente, vamos assim dizer, de cura divina ou assim, está a trabalhar em si. E, entretanto, segura na mão de Deus, ande sempre com Deus, vai à igreja. Acredite que está curado, louva a Deus, está curado. Encha o coração com a palavra de Deus. Ouça lá a música. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Quero fazer mais uma oração, porque eu acredito que muita gente está em direto connosco e diz: eu quero ter certeza da minha salvação.
baixe a sua cabeça e diga: ó Deus, eu acredito que Jesus é o Salvador, que morreu na cruz para me salvar. Perdoa-me, Senhor. Eu admito, também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E agora ajuda-me, ó Deus. Ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E aqui estou eu de volta com vocês e agora nós vamos assistir um testemunho. E é sempre muito importante passarmos os testemunhos aqui no programa do Basta Crer, porque encoraja você que está aí deste lado e também faz você nunca se esquecer do quanto o nosso Deus ele é bom, do quanto ele é grande e que para ele não há impossível. Então vamos ficar agora com este testemunho. Olá, eu sou a Liriane, estou na igreja de Covilhã e tenho aqui a Ana, que vai nos contar um testemunho acerca de finanças. Então, mais ou menos há 5 anos atrás, o nosso apóstolo lançou um desafio a toda a igreja de fazer uma promessa de fé. Entretanto, eu fui para casa, mais o meu marido, nós conversámos, decidimos um valor e para entregar na reunião do fim de semana seguinte. Ainda não tínhamos feito essa entrega desse dinheiro e logo nessa semana nós fomos abençoados 16 vezes mais do valor que nós íamos dar. E até hoje nós continuamos a semear nessa promessa de fé até que Deus queira. Só pelo fato de vocês decidirem honrar a Deus com X valor, vocês instantaneamente já foram abençoados. Exatamente, 16 vezes o valor que tínhamos preparado para dar. Uau, é porque Deus sempre é fiel quando nós decidimos colocar os sonhos de Deus em primeiro lugar, antes mesmo dos nossos sonhos, né, Ana? Amém. E assim, Deus promete e nós fazemos a nossa parte e Ele cumpre. E quando nós queremos realmente, e quando nós amamos a Deus verdadeiramente de coração, como o apóstolo tem ensinado, fazemos tudo para a pessoa que amamos, não é? Então, nós amamos a Deus, temos que fazer o melhor para Ele, para também Ele contribuir, retribuir, neste caso, para nós também. É verdade, sempre que colocamos Deus em primeiro lugar, Ele é fiel e nos abençoa também. E para você que gosta de boa música, nós temos para você a Kuriakos Music. É uma produtora musical com várias bandas e vários artistas. Aproveito para mandar um grande abraço para todos os nossos artistas da Kuriakos Music que estão espalhados aí por várias partes do mundo, não é? Com vários estilos musicais, alegrando e contagiando todas as pessoas que entram no site da Kuriakos Music. Então vamos agora ficar com esse spot para você conhecer o site e aproveitar para entrar também. Vamos ver. A Kuriakos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em kuriakosmusic.com, a tua música. E nós temos a igreja online para todas aquelas pessoas que estão longe de uma igreja maná física, não é? Não tem ainda uma igreja maná física próxima, então podem frequentar a igreja online. Vamos ver. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma Igreja Maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar,
comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. A sua igreja sem fronteiras, então acesse o site da Igreja Online, www.igreja-online.tv. Partilhe também com as pessoas que você sabe que ainda não vão a uma igreja, porque não tem, não é? Então elas podem fazer da Igreja Online as suas igrejas. E o melhor de tudo, vocês viram a quantidade de línguas que nós temos disponível aí na Igreja Online, não é? Então, podemos sim evangelizar, que esse é o nosso grande objetivo, e alcançar o máximo de pessoas para Jesus. E falando em alcançar o máximo de pessoas para Jesus, nós temos os grupos familiares, que um dos objetivos é exatamente esse, ganharmos mais almas e abrirmos mais igrejas. Quem sabe você que está aí gostaria de frequentar um grupo familiar e quem sabe até entregar a sua casa para um grupo familiar. Já pensou que através da sua vida muitas pessoas podem ser salvas? Muitas famílias podem ter as suas vidas transformadas. Já parou para pensar nisso? Que você pode ser esse grande responsável e que Deus pode se usar aí da sua vida e da sua casa? Então, se você quiser dar a sua casa para um grupo familiar, veja como você pode fazer. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E claro, se você tiver dúvidas e quiser entregar a sua casa para um grupo familiar, mas não conseguir entrar no site, não tem problema. É só entrar em contato conosco através dos nossos números. Está preparado para anotar? Se você ainda não tem os nossos contatos salvos aí no seu telefone, já pega um papel e uma caneta e anota que eu vou falar agora. +351 21 190 8990. E temos também o número do WhatsApp, +351 912-895-800. Se até você quiser fazer parte de um grupo familiar, seja ele físico ou online, é só ligar, porque a nossa equipe vai te ajudar e vai te encaminhar para o grupo familiar mais próximo, ou então um grupo familiar online, né? Que é muito importante também. E agora vamos ver um spot da Curiacos Kids, uma plataforma que nós temos exclusiva para as nossas crianças. Vamos ver. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E eu te desafio, se você tem o seu filho aí ou alguma criança do seu lado neste momento, então aproveita, pega o seu telemóvel, coloque aí Curiacos Kids para ele
assistir e eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. E também você pode utilizar esta ferramenta para evangelizar outros pais, não é? Dando a Curiacos Kids e depois aproveitando para falar de Jesus também. Fica a dica aí para você usar essas ferramentas, essas inúmeras ferramentas que nós temos para evangelização. E outra forma também é através do Cine Curiacos, porque afinal, quem não gosta de assistir um bom filme e uma boa série, não é? E principalmente quando tem, então, a palavra de Deus e quando também recebemos boas influências. Então, vamos ver esse spot que fala acerca do Cine Curiacos. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi feito a pensar em si. Um canal com filmes evangélicos 24 horas por dia para que esteja conectado com Deus. Aceda a curiacos.com, clique em Cine Curiacos e desfrute de uma grande variedade de filmes para si e para a sua família. Cine Curiacos. E como vocês viram no início do programa, eu referi os números do SOS e ao longo do programa eu também vou sempre dizendo para vocês os números que nós temos disponíveis. Saiba que esses números estão disponíveis para você ou para quem necessitar de ajuda 24 horas por dia, porque o nosso objetivo é realmente ajudar e para que você também fale com alguém e seja acompanhado por um dos nossos pastores. Vamos ver esse spot. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. Então, ligue para nós se você precisar de alguma coisa, anote esses números na sua agenda, não é? E outra forma de você receber um acompanhamento é através da consulta pastoral. Agora eu vou fazer uma pergunta. Com quem você anda desabafando ultimamente? Para quem você anda contando os seus problemas e pedindo soluções, pedindo conselhos, não é? Será que essas pessoas, elas realmente sabem o que elas estão aconselhando você? Será que o que essas pessoas dizem para você é da vontade de Deus? Talvez você já procurou soluções em vários caminhos, mas ainda não encontrou. Então, para você é muito importante fazer uma consulta pastoral. Você será acompanhado por um dos nossos pastores durante 7 semanas até ter os seus problemas resolvidos e os nossos pastores vão te ajudar a encontrar a origem e a solução desses problemas. Se quiser marcar a sua consulta, vamos ver. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão, à semelhança de uma consulta médica, ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral. A mudança para a sua vida. Então, se tiver alguma dúvida, viu que é lá no site da igreja online que você pode marcar a sua consulta, mas também se tiver dúvidas ou não conseguir, ligue para nós que a nossa equipe vai te ajudar. +351 21 190 8990, +351 21 190 8990 ou através do WhatsApp pode mandar uma mensagem dizendo: "Oi, eu gostaria de marcar a minha consulta pastoral. Me ajudem, por favor, sou do país tanto, sou da cidade tal, tem igreja aqui perto ou não", porque as consultas pastorais elas podem ser feitas físicas ou online. Então, se você for uma dessas pessoas, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, +351 912 895 800. E agora, quase chegando ao fim do nosso programa, enquanto você manda uma mensagem para nós, vamos ficar com este videoclipe.
Deus te exaltará sobre as nações, bênçãos virão e te alcançarão. Ele te livrará das maldições, bendito o teu fruto e a tua criação. Se ouvires a voz do Senhor, 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 te entregará a teus inimigos que vierem por um caminho, mas por 7 fugirão. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Se ouvires a voz do Senhor, 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 Ele sempre mandará que a bênção esteja contigo, a obra das tuas mãos abençoará, para quem tudo sejas bendito. Se ouvires a voz do Senhor, 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 te entregará a teus inimigos que vierem por um caminho, mas por 7 fugirão. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Te entregará a teus inimigos que vierem por um caminho, mas por 7 fugirão. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor. E assim eu me despeço de todos vocês. Tchau, tchau. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou,
andando na sua palavra que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lê Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Presta atenção, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir repetidamente as mesmas verdades. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Vezes sem conta. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus.